Ainda não há informações sobre quem estaria por trás da tentativa de sabotagem olímpica no dia da abertura oficial dos Jogos. Até agora não houve reivindicação imediata dos ataques. A segurança nas estações foi reforçada e a expectativa é de que o tráfego continue interrompido durante o final de semana. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será feita às margens do Rio Sena. A França implementou uma operação de segurança sem precedentes, com mais de 45 mil policiais, 10 mil soldados e 2 mil agentes de segurança privada. A segurança em Paris já vinha sendo reforçada nas últimas semanas. Rodrigo, por favor, conta um pouco para nós como é que está o clima em Paris e como é que foi esse atentado, se realmente está prejudicando a chegada das pessoas, se já tem alguma pista do que pode ter provocado isso. Então, Raquel, aqui em Paris em si, não está sendo, se desculpa, mas está tendo um anúncio aqui na sala de imprensa. Mas aqui em Paris não, a circulação das pessoas não está impactada. O metrô, o, o VLT, o trem interno, está tudo funcionando normal. O problema, para a gente localizar as pessoas, foi os ataques foram feitos em linhas que ligam cidades a Paris. As cidades do norte, da área do Atlântico, Bordeaux, e da área leste também, e além da Eurostar, né, do trem para Londres. Então, em Paris, você não observa nada. O que você está tendo o que você tem é a estação de trem a Montparnasse e a Gare du Nord e a Gare de Lyon estão cheias de pessoas que estavam tentando, tipo aquela cena de aeroporto, todo mundo tentando pegar o trem para o seu destino, né? Mas já está impactando. Eu acabei de publicar agora uma informação. A seleção brasileira feminina, ela jogou em Bordeaux e estava vindo para Paris. E ela já está há 5 horas no trem e não consegue chegar, porque Bordeaux é uma das áreas mais afetadas. Eu estava falando com uma pessoa no trem, a pessoa estava contando que está parando em várias estações e não consegue chegar em Paris. Então, já tem um impacto aí para transporte de alguns atletas que estão nessas sedes. A Olimpíada é concentrada em Paris, mas você tem algumas sedes laterais, né? Bordeaux, Lille, que é no norte, também é impactado, o basquete é lá. Então, vai ter algum impacto para essas questões das operações, além dos espectadores que estavam prevendo vir para Paris para assistir o jogo, assistir a abertura aqui, né? E que estavam vindo de cidades próximas, que são 2, 3 horas. Elas estão, a seleção feminina está a 5 horas no trem e a distância de Bordeaux para Paris normalmente no TGV é 2, 3 horas, dependendo da linha que você pegar. Então, já tem um impacto grande. O governo francês está dizendo que vai fazer um plano novo para tentar alternativas para resolver essa questão. E o que a gente tem agora, até agora, do comitê organizador, é que ele está esperando o governo francês, dizendo que está trabalhando em cooperação, e do COI, com aquelas declarações protocolares do presidente do COI, que é o Thomas Bach, falando que não está preocupado, confia no governo francês, aquelas coisas. Não foi um atentado, foi um atentado coordenado, como foi dito pelo ministro de Transporte, pelo primeiro-ministro Gabriel Attal e pelo ministro de Transporte Patrice Vergette, eu acho que é o nome dele, talvez eu esteja errando aqui o sobrenome, mas não teve violência, né? O que teve foram incêndios e interrupção, e causando essa questão no dia da abertura. Não vai ter nenhuma modificação na abertura. O impacto que teve aqui é que a gente tinha previsto um evento para promover a abertura de manhã, que eles reúnem a imprensa, explicam como vai ser, cancelaram de última hora, porque foi todo mundo correr para fazer uma reunião de emergência para ver como que ia resolver o problema. Então, é mais ou menos nesse estágio que a gente está, e ele dá Rodrigo, uma promessa de que vai ter uma melhoria até sábado, enfim, para você você conseguir fazer as linhas de trem andarem. Você trouxe uma informação muito interessante, só até para a gente fazer uma tarja, só frisar para quem está nos acompanhando, a seleção feminina, eu só perdi um pouquinho, é de qual modalidade? Futebol. Eles Seleção jogaram em Bordeaux feminina de ontem. futebol está então É, parada 5 horas no trem, tentando isso. chegar a Paris para a abertura dos jogos, é isso? Exatamente. Não, não é para. Exatamente. Porque que aconteceu? Elas jogaram ontem em Bordeaux, ganharam da Nigéria de 1-0, e elas têm um jogo agora contra o Japão aqui em Paris. Depois elas até voltam para Bordeaux. Elas saíram um pouco antes de 10 horas da manhã, uma delegação que tem 40 pessoas, entre jogadoras, comissão técnica e tal. E
Um pouco antes de entrar no programa, eu confirmei aqui com uma pessoa ainda não tinha chegado em Paris. Então já estavam em torno de 5 horas aí no trem, mas estavam mais próximos, não estavam longe. Mas uma viagem que já está durando no mínimo o dobro do tempo se elas chegarem nos próximos momentos aí, né? Acaba prejudicando as atletas, né? Josias quer perguntar, fazer perguntas para o Rodrigo, Thales. Eu queria perguntar ao Rodrigo se há alguma, eh, como você próprio explicou, as autoridades já estão cientes de que foi algo coordenado, né? Então, um ataque, trens de alta velocidade, pelo que eu li, está afetando aí a rotina de 800 mil passageiros, né? Mas há uma percepção quanto à natureza do ataque? Tratam isso como um crime comum, como uma eventual iniciativa terrorista? Há alguma informação sobre isso, Rodrigo? Então, o governo francês está sendo muito cauteloso em não usar a palavra terrorismo. Eu acho que também tem uma questão, inclusive, para a imagem da França, né? Dizer que não sofreu um ataque terrorista, né? É, o, um grupo, tem alguns grupos que protestam contra a Olimpíada aqui, fizeram protestos antes, eles já disseram que eles não são responsáveis, que não fariam algo nesse sentido e tal. Então, você não tem um responsável, o Ministério Público da França, né? O procurador já iniciaram uma investigação para tentar descobrir, e tem uma promessa do primeiro-ministro Gabriel Attal que vai tentar identificar os responsáveis o mais rápido possível. O que se sabe até agora é que foi mais ou menos no mesmo período que teve promovido alguns incêndios e que eles identificaram carros, né, que estavam próximos das áreas onde foi afetada as linhas do trem. Então, ainda não tem informação sobre os responsáveis. E estão tentando manter uma coisa de tranquilidade, dizer que não vai afetar aqui Paris, que não vai ter uma questão de segurança. A questão é que dessa vez é uma abertura ao ar livre, né? No Rio Sena, por 6 quilômetros do Sena. Então é uma abertura que está muito mais exposta, por isso mesmo que tem esse aparato de segurança que é quase 60 mil agentes aí, entre policiais, soldados e tal. Então a coisa acaba sendo mais, digamos assim, exige um cuidado maior quando você tem um fato desse, embora não seja em Paris, e a abertura é ao ar livre, no próprio Sena, né? Rodrigo, num primeiro momento, se usou muito a palavra vandalismo, né, para falar dessas ocorrências. Mas é pouco fraco. A impressão que dá é que houve um atentado. Como é que está sendo o sentimento aí tanto dos colegas de imprensa internacional, como das pessoas mesmo? O sentimento de que isso é um simples ato de vandalismo ou de que é um atentado? Qual o sentimento que está tendo aí? Então, a percepção não é que foi uma coisa que é um terrorismo, como a gente poderia colocar, que fosse, ó, tá todo mundo mobilizado, é o assunto, claro que é o principal assunto do dia relacionado a Paris, mas não é quando ainda não se tinha muita dimensão, por isso, inclusive, essa coletiva foi cancelada e a gente ficou pressionando aqui para saber, e os próprios organizadores aqui estavam meio perdidos, mas no momento está todo mundo muito tranquilo. Eu também dei uma andada na cidade, a cidade está tranquila, tudo está funcionando. Então, por isso que eu acho que até faz sentido a questão você usar o termo vandalismo, mas pode ser que no futuro a gente descubra dados que mudem essa percepção. Mas hoje em dia, nesse momento, me parece um vandalismo coordenado, mas também a diferenciação entre terrorismo e vandalismo a gente pode discutir aqui também, né? Do que pode ser uma questão de semântica também, nossa, né? Entre Rodrigo. atentado e vandalismo coordenado, É,